começa a gostar, pegar gosto pela coisa. Daqui a pouco você está caminhando, correndo. E você já virou um atleta. Amém? Glória a Deus. Tem mais aviso? O melhor de todos? Hã? Glória a Deus, né? Vai chegar. É isso aí. Você pode falar para a pessoa que está ao seu lado? Que Jesus está voltando. E a pergunta para deixar intrigado: e você está preparado? Aleluia, é isso aí. Abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Quem achou, diga obrigado, Jesus. Quem não achou, diga escola dominical. Todo domingo, 8 horas da manhã, tá bom? Venha estudar a palavra de Deus, em nome de Jesus. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Senhor, essa é a tua palavra, eu te peço graça, eu te peço que o Senhor possa, através da minha vida agora, possa ser um canal para abençoar a vida dos meus irmãos. Que aquilo que o Senhor compartilhou comigo, eu consiga transmitir e compartilhar com os meus irmãos. Muito mais do que eu, Jesus, transmitir essa mensagem, eu peço que o Espírito Santo possa fazer isso por mim. Que a minha voz só seja o meio, mas que a mensagem seja sua. Que prepare o coração dos meus irmãos para receber a tua palavra. Que a terra seja boa, que a terra seja frutífera, que ela possa produzir frutos a 30, 60 e a 100 por um. E que em nome de Jesus, a palavra que for liberada nessa manhã, possa tocá-los e possa verdadeiramente tirá-los de um lugar e levar para um lugar que o Senhor tem para eles. No nome de Jesus, você pode dizer amém? O tema dessa palavra é transições. Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do que eu tenho vivido nesse último ano. Eu tenho passado por algumas transições. Eu passei no início do ano passado uma transição, saí do meu emprego. Havia 12 anos que eu trabalhava numa empresa e eu saí daquela empresa, eu deixei aquela empresa. E agora, nesse período que eu fiquei de um ano, eu transicionei também ao Ministério de Jovens. Eu não sou mais líder de jovens da igreja. Agora os líderes jovens são o Luíde e a Giovana. Sou apenas um conselheiro para eles, uma pessoa que está ali para, de alguma forma, contribuir. E durante esse período de transições, e agora, terminando esse um ano, orando ao Senhor, eu voltei a trabalhar. Então eu transicionei de novo, da vida integral, para voltar para o mercado de trabalho. E vivendo essas transições, passando por isso, orando e buscando o Senhor, para de fato como transicionar de maneira saudável, porque toda transição, ela não é fácil, porque o ser humano, nós temos uma facilidade de se acostumar, de se habituar com aquilo que a gente está vivendo diariamente. Eu ouvi uma frase um dia que fala que existem mudanças que nós abraçamos, mas existe aquela que nos abraça. Então as mudanças são transições, e não é simples transicionar. Eu já passei por transições que foram traumáticas, né? Que não foram de forma saudável, não foram natural, não fluir. Eu tive que fazer muito esforço para transicionar. Eu tive que fazer muito esforço para poder chegar àquele lugar e conquistar a autoridade, a influência, conquistar ali o lugar do qual eu deveria estar para poder de fato contribuir. Eu também já transicionei e vi que quando eu transicionei, as pessoas que receberam o lugar que eu estava, elas também passaram por dificuldades, porque a transição ela foi espontânea, ela foi muito rápida. A vida ela é feita de transição. Desde o nascimento até o dia que você morrer, você vai passar por transição. O nascimento é uma transição. É quando você sai ali da barriga da sua mãe e vem para o mundo, é uma transição. E quando nós falamos do parto natural, que de nada tem natural, né? Nada tem natural.
exige uma força enorme da mãe e do bebê para que de fato essa transição ocorra. E a verdade é que se a transição, esse nascimento, esse parto ocorrer prematuramente, o bebê ele pode falecer. Mas se também ele passar do tempo, pode também levar a óbito a sua mãe e até o bebê. Então as transições elas deveriam ser feitas, como diz Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. As transições, nós precisamos discernir os momentos certos de transicionar. Porque, irmãos, nós sabemos que se a gente for numa árvore, se você for hoje numa mangueira e procurar fruto da manga, você não vai encontrar, porque não está na estação exata para que possa ter frutos da manga. Mas quando você chega lá e você vê o fruto da manga, e ainda ela não está preparada, ela não está no momento certo de ser colhida, o que acontece se você comer daquela fruta? Talvez aquela fruta pode te fazer mal, talvez pode te dar uma indigestão. Por quê? Porque se nós transicionarmos no momento errado, se nós transicionarmos da maneira errada, isso pode trazer danos para nós. A palavra transição tem um significado de passagem de um lugar, de um estado de coisas, de uma condição. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe, se existe um livro que falou sobre transição, foi o livro de Eclesiastes. Quando a gente olha para o livro de Eclesiastes, a gente percebe que quem o escreve é Salomão, é o rei de Israel. Salomão ele escreve 3 livros da Bíblia. Ele escreve primeiro o livro de Cantares, depois ele escreve o livro de Provérbios, e por último ele escreve Eclesiastes. E quando a gente olha para esses 3 livros escritos por Salomão, a gente percebe que ele escreve em 3 estações distintas da sua vida. Quando ele escreve Eclesiastes, ele escreve da sua juventude, ele fala sobre amor, ele fala sobre a felicidade e o prazer que a vida pode te dar. E quando ele escreve sobre Provérbios, ele está numa fase madura, ele está numa fase consciente, ele está dizendo assim, cara, olha, a sabedoria é importante, ama ela, segue ela, seja irmã do conhecimento. Ele fala de uma forma mais ponderada, ele fala de uma forma mais comedida, ele já traz a realidade das coisas como são. E agora, quando ele escreve Eclesiastes, ele já está na sua velhice. E por inúmeras vezes ele fala que tudo é vaidade. Ele fala muito sobre transição, sobre o que é transitório, sobre o que é passageiro. Irmãos, tudo passa. Tudo passa. Somente a palavra de Deus que permanece para sempre. Somente o que Deus diz que vai permanecer. E quando a gente vê Salomão, ele está na sua velhice, agora ele olha para tudo que ele viveu, tudo que ele fez, todas as transições que ele passou, e ele está dizendo assim, olha, tudo é vaidade, tudo é vaidade. Ele está dizendo assim, olha, existe um tempo para todas as coisas. Ele está dizendo para nós hoje, assim, por que você está ansioso? O que é ansiedade? A depressão é o sofrimento pelo aquilo que se passou, mas a ansiedade é o sofrimento pelo aquilo que ainda não veio, não existe. Ele está dizendo assim, tudo é vaidade, você está preocupado com o dia de amanhã. Não, vivo hoje. Você tem o hoje. Ele era já um homem de cabelos brancos, imagino eu, de muitos dias vividos. Ele estava pensando assim, cara, pode ser o último dia da minha vida. Amanhã o Senhor pode me levar. Então o que você tem é o agora. Você tem um momento. Você deve aproveitá-lo. E por isso, quando eu entendo sobre isso, que a vida do ser humano é constituída por transições, eu vejo que a primeira coisa que a gente precisa se atentar é que nós precisamos nos preparar para as transições. Abraham Lincoln, ele dizia o seguinte, se eu tivesse 9 horas para poder cortar uma árvore, eu ficaria 6 horas afiando o machado, em 2 eu cortaria a árvore. Um dia, certa vez, perguntaram para Billy Graham foi um dos evangelistas do último século, os maiores evangelistas do último século, perguntaram para ele, Billy Graham, o que você faria diferente no seu ministério? E ele respondeu, eu me prepararia mais, porque um machado afiado corta melhor. E Eclesiastes, foi Salomão quem disse isso em Eclesiastes capítulo 10, versículo 10. Se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. O proveito da sabedoria, porém, é que lhe traz êxito.
Então, irmãos, nós vamos nos preparar para as transições, nós vamos nos preparar para aquilo que o Senhor vai fazer em nossas vidas, pelo tempo que nós vamos viver daqui para frente. O Senhor, Ele nos orienta a nos preparar como noiva para um dia glorioso do encontro com o noivo. Você precisa se preparar, e você pode se perguntar assim, mas se preparar para quê? Se preparar para quê? Sabe o que eu aprendo? Pessoas que se preparam, são porque compreenderam quem elas são, e para o que elas foram chamadas. Sabe por que muitas vezes nós não nos preparamos para nada? Porque nós não sabemos primeiro quem nós somos, e segundo, para aquilo que nós fomos chamados, o que nós devemos fazer. Então por que eu vou preparar? Eu não sei o que eu tenho que preparar. Esses dias conversando com os amigos, eu disse para eles assim, como pode o Driel querer ser missionário? Acho que foi na escola bíblica que eu dei uma aula, nós estamos estudando sobre o Atos dos Apóstolos, e aí, a Bíblia diz que o Evangelho se propagou em todas as regiões da Ásia. Por quê? Porque a língua era uma, em suma eles falavam o grego. E aí eu entendo algo, irmãos, por que Deus leva um homem chamado Saulo, que Deus trocou o seu nome para Paulo, para esses lugares? Por quê? Porque ele se preparou, ele sabia falar a língua grega, ele sabia se comunicar com os gregos. Como que eu queria as nações da terra pregar o Evangelho se eu não sei falar o inglês? Como eu vou comunicar com as nações da terra? Então é importante você se preparar, porque pessoas que se preparam são pessoas que compreenderam quem são e para o que foram chamados. Então, para o que eu devo me preparar? Primeiro, você deve se preparar para aquilo que você deseja viver. Você pode repetir isso comigo? Repita comigo. Eu preciso me preparar para aquilo que eu desejo viver. Ninguém vai sonhar para você, ninguém vai desejar para você. Vivemos uma sociedade que as pessoas querem que os outros sonhem para elas, que as pessoas deem direções para elas. Eles querem que você escolha com quem ela vai casar, que faculdade ela vai fazer, onde ela vai trabalhar, o que ela vai fazer da vida dela. Não deixe isso na mão de ninguém. É responsabilidade sua, a vida é sua, o destino profético é seu. Você pode estar munido de palavras proféticas, você precisa também estar munido de um desejo no seu coração, porque o maior chamado de uma pessoa não está na boca de um profeta, ela está no coração do homem. É o seu coração, é aquilo que se deseja, que vai te levar a este lugar do qual o Senhor preparou para você. E o Senhor está dizendo assim: olha, eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim do qual vocês desejam. Então se prepara para aquilo que você deseja. O que você deseja? Onde você quer estar daqui a um ano? O que você quer estar fazendo daqui a um ano? Daqui 3, daqui 5, daqui 10 anos? Qual a sua esperança acerca de tudo isso? Qual a compreensão de vida que você quer ter? Porque olho para a palavra, irmãos, eu vejo, tem pessoas que se prepararam. Jesus, ele ficou 30 anos se preparando para o ministério de 3 anos e 6 meses aproximadamente. 30 anos de anonimato. Você imagina Jesus, o Filho de Deus, um homem que podia curar, expulsar demônios a qualquer momento. Ele ficou no anonimato por 30 anos, porque ele entendia que existia um tempo certo de começar, existiria um tempo certo de concluir. Ele sabia disso. É importante entendermos isso. Primeiro motivo que eu preciso me preparar para viver aquilo que eu desejo. Se eu quero trabalhar em tal empresa, preciso me preparar para ela. Preciso me preparar. Se eu quero ser um engenheiro, eu preciso me preparar. Eu preciso fazer uma faculdade. Eu preciso entrar numa indústria. Eu preciso me preparar. O que você deseja, você precisa se preparar para isso. Segundo ponto para que você precisa se preparar, você precisa se preparar para cumprir, para viver as promessas que Deus fez a você, que foi liberado especificamente a sua vida. Você precisa ter claro o que Deus disse para você. Quais são as promessas que Deus liberou especificamente sobre você?
porque isso fala do seu destino profético. Deus falou para mim que eu vou às nações, então é sobre isso que eu preciso me preparar. Eu não posso achar, e eu vivi muitos anos achando isso, se Deus me quiser nas nações, Ele vai fazer tudo. Afinal de contas, quem está mais preocupado com as nações da terra é Ele, não é eu. Ele fez a promessa. Ele me chamou. A palavra chamado é kaleo no grego. E ela fala sobre chamar. Ele chama. É como você recebesse agora uma ligação. É uma chamada. Você atende se você quiser. Então Deus, Ele me chamou. Deus, Ele chamou você. Ele fez promessas para você. Promessas que eu digo específicas a você. E você só vai viver elas quando você se posiciona, quando você se prepara, quando você se dedica, quando você se coloca nesse lugar, dia e noite, se preparar para esse lugar, se preparar para isso. E terceiro ponto que você precisa se preparar para a volta de Jesus. Você precisa estar preparado para esse dia, porque Ele pode ser agora, Ele pode ser amanhã, Ele pode ser daqui 10 anos. Nós não sabemos o dia que Ele vai voltar, mas nós precisamos estar preparados. Então, primeira coisa, se prepare. Sai daqui entendendo que você precisa se preparar. Você precisa correr, fazer, estudar, dedicar, ser disciplinado. Ser disciplinado. Segundo ponto, você precisa entender as estações. As transições, elas vêm com as estações. Assim como existe verão, inverno, outono, primavera, assim também existem estações. E você precisa entender a estação que você estava, a estação que você está, e a estação que Deus te levará. Porque o nosso Deus é um Deus de ontem, um Deus de hoje, e um Deus eterno. Então você precisa entender a estação que eu estou vivendo, o que eu estou vivendo agora. Em João capítulo 4, versículo 35, o Senhor disse aos seus discípulos: vocês não dizem, só daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, que abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Ainda eles achavam que daqui 4 meses seria o tempo da colheita, mas Jesus estava dizendo para ele: olha, a colheita já está pronta, já é tempo de você colher. Imagina só, irmão, se eles esperassem 4 meses para colher, eles não encontrariam frutos. E muitas vezes nós não entendemos a estação, o momento de nós nos apropriarmos daquilo que Deus fez, talvez já tenha se passado, e você não vive o tempo oportuno que Deus tem para você. Eu sempre digo para mim, pessoas que vão viver o tempo de Deus no grego é kairos, são porque sabem governar o tempo cronos. São pessoas que têm domínio sobre o cronos da vida dela. São pessoas que são bons administradores sobre o tempo da vida delas. Porque foi isso que o apóstolo Paulo disse para a igreja de Éfeso: reme o tempo, administra o tempo, não deixa o tempo passar, aproveite as oportunidades. Então nós devemos aproveitar o tempo que nós temos hoje. Usufrua dele, desfrute dele, tira tudo que você pode dele para o seu proveito, para que você possa entender as estações da terra, para entender o seu tempo. Você não é insubstituível. Você não é. Você só é insubstituível no tempo que Deus estabeleceu para que você possa estar ali. Mas você não é. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus geracional. É um Deus de geração. É um Deus que de pais para filhos. Por isso que Ele fala: eu converterei o coração dos pais aos filhos. Porque Ele quer continuar aquilo que Ele fez na sua vida, na vida dos seus filhos. Então eu entendo que o meu tempo na rede jovem passou, e eu precisava passar para um filho. Eu precisava de passar para que a geração continuasse, para que os frutos continuassem, para que Deus continuasse fazendo aquilo que Ele tem que fazer. Nós precisamos entender, e nós não gostamos disso, de entender o momento de sair de cena, o momento de nós nos retirarmos, de pegar o nosso banquinho e sair, e falar: porque agora é a oportunidade dele, é o tempo deles.
E pais que Deus quer levantar nessa geração, são pais que preparam a geração futura. São como Samuel, que prepara Davi por uma geração de reino e sacerdócio. Então nós precisamos ter esse entendimento que Deus é geracional. O grande problema de Saul foi não lidar com seu sucessor. Foi não lidar com ele. De achar que o reino dele era eterno, que ele não ia morrer, que ele não ia passar. O grande problema nosso é achar que nós sempre vamos estar aqui, que nós somos insubstituíveis. Também na empresa, que eu lembro que quando eu fui aprender uma determinada função, e aí o meu gerente falou assim comigo, é fulano que vai te ensinar. Eu já conhecia fulano, né? E a fama de fulano é que ele tinha no currículo dele que ele reprovava as pessoas dos quais iam ser treinadas naquela determinada tarefa. Ele se vangloriava por isso, que a pessoa chegou aqui e não deu conta de fazer o que ele faz. Ele era uma pessoa que não gostava de compartilhar aquilo que ele sabia. Ele pensava assim, bom, se eu ensinar aquilo que eu sei, amanhã eu não terei mais o meu emprego, eu serei substituído. E quando eu fui para essa determinada função, eu falei assim, Jesus, me ajuda. Que barco que eu entrei, que barca é essa? Eu sofri, não foi pouco. Dias que ele me chamava de cavalo, burro, de ignorante, pede para você sair. Fala lá que é cristiano, você não dá conta. Era desse nível. Teve um dia que eu lembro que eu estava me segurando, que eu peguei o parquímetro assim, e quem conhece um parquímetro sabe que ele tem uma ponta afiada. Eu falei assim, é hoje. Ele não vai sair vivo. Você vê o nível, eu sou uma pessoa paciente, calma. Mas eu falei, Jesus, é uma transição que eu preciso passar, eu vou vencer. É uma leve, momentânea tribulação, porque produz um preço de glória. Eu lembro que ali, irmãos, eu fui com muita sabedoria, buscando, me segurando, tentando usufruir. E ele era assim, ele não me ensinava, mas ele não deixava ninguém me ensinar. Às vezes chegava alguém que sabia alguma coisinha, ia lá, sentava comigo e começava a me explicar as coisas. Ele fechava a cara, o cara saía, você vai ver, vou te pegar, rapaz. Era desse nível. Por que você está perguntando ele as coisas? Era desse nível, desse nível. Eu falei, Deus, o Senhor quer me treinar? E essas coisas nos forjam. Forja aquele que vai ser transicionado para esse lugar. E também reprova aqueles que poderiam crescer. E eu lembro que eu venci esse estágio. Eu venci essa estação. Eu aprendi a fazer as coisas. Eu me tornei bom naquilo. A ponto de uma oportunidade ainda maior vir para mim. Eu nunca imaginaria trabalhar na empresa que eu trabalhei na engenharia. Todas as vezes que eu olhava para eles, eu não era engenheiro, eu nem pensava em fazer faculdade de engenharia. Todas as vezes que eu olhava para a engenharia, eu falava assim, esse cara é os crânios, velho. Esses caras sabem demais, uau. E eu falava assim, eu já estava contente com o que eu tinha. E aí um dia chegou a oportunidade. Você quer participar do processo seletivo? Para trabalhar na engenharia? E eu já estava orando, falei, Deus, eu estou cansado, eu preciso mudar, eu quero crescer, eu quero uma coisa nova. O que eu fazia, eu já sabia tudo que eu tinha que fazer. Então eu já estava estagnado no conhecimento que eu poderia receber. Eu já estava querendo um novo conhecimento, um novo lugar. E aí, cara, quando essa porta se abriu, eu fui para a engenharia. Eu lembro, eu não esqueço esse dia, porque foi o dia que Deus falou comigo, hoje eu vou te honrar, hoje eu estou te honrando. Eu lembro que ele chegou na minha sala, eu estava na minha cadeira e meu gerente estava do meu lado, sentado. E ele chegou e falou assim para o meu gerente, por que você escolheu ele e não eu? A vaga que eu estava como projetista, era a vaga que ele sempre sonhou estar. E ele tinha nada, uns 6, 7 anos a mais que eu na empresa. Mas a vaga, ela foi para mim, e não foi para ele. Ele não recebeu aquela vaga. E naquele dia o Senhor falou comigo, hoje eu digo que eu estou te exaltando. Irmãos, nós vamos entender o tempo de transições que nós estamos vivendo. E as transições, elas vão funcionar e vão fluir na nossa vida quando a gente anda debaixo de humildade. Debaixo de humildade. O problema de Saul foi esse. Ele poderia ter vivido o seu reinado todo com Davi ao seu lado. Quem não gostaria de ter um Davi ao seu lado? Quem não gostaria de ter um Davi como o seu general, o seu comandante, o seu guarda?
Ele poderia ter Davi ao seu lado, mas porque ele não entendeu que o tempo dele ia passar, Deus o rejeitou. Deus o rejeitou. Deus, ele rejeita pessoas que não entendem que é importante passar por transições. Agora Jonas, o seu filho, entendeu. Ele amou Davi. Você, Davi, eu sei que o rei não é meu, ele é seu, cara, mas eu quero ser seu amigo. Isso é uma pessoa de sabedoria. Jonas amou Davi, Davi amou Jonas, e por a vida toda Davi, ele honrou a casa de Jonatas, ele honrou todos da casa de Jonas, porque ele entendeu que ele precisava da passagem. Irmãos, nós precisamos entender isso, que tem pessoas que vão ir além da gente. Lembro o dia quando, trabalhando, e aí, tinha um amigo lá na empresa, e o menino é muito inteligente, o QI elevado, sabe? QI elevado. Ele chegou novinho e começou a aprender, pega as coisas muito rápido. Eu falei assim, cara, esse menino vai ficar melhor que eu. Eu poderia ficar enciumado, invejá-lo, mas não, eu glorifiquei a Deus pela vida dele. A gente precisa entender que tem pessoas que são de fato mais inteligentes que nós. Tem pessoas que vão estar à nossa frente. E essa humildade, ela te condiciona a estar sempre no lugar que Deus estabeleceu para você. Porque Deus coloca pessoas de 100, pessoas de 10, de 100, de 1000 e de milhares. Saul matava milhares, mas a unção de Davi era para dezenas de milhares. E nós vamos entender isso, o lugar que nós estamos, o lugar que Deus nos colocou, e honrar este lugar, para que nós possamos viver aquilo que Deus tem para nós. Isso fala de entender as estações, porque aí você não se compara com o outro. Nós vemos uma sociedade que está sempre se comparando. Se compara o carro que o cara tem, que você não tem, a mulher que ele tem, que você não tem, compara o trabalho que ele tem, que você não tem. Irmãos, pessoas não devem ser comparadas umas às outras, porque cada um está vivendo uma estação, cada um vem de uma cultura familiar, cada um vem de uma sociedade, vem de um contexto, vem de uma história. O que se compara é quando você vai lá no varejão, você pega uma laranja com laranja e você compara. Essa laranja aqui está boa, está cheia de suco. Essa aqui não, essa aqui está podre. Agora pessoas não, cada um está vivendo um tempo. Você está sentado aqui perto do seu irmão, mas cada um está aqui num lugar específico, naquilo que Deus está fazendo na vida dele. Então é entender a sua estação, entender o que você está vivendo, para que de fato você possa transicionar para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Eu queria bem rápido com você compartilhar 3 transições que nós precisamos viver na nossa vida. A primeira transição que nós precisamos viver na nossa vida é uma transição de realidade. Você precisa transicionar de uma realidade. Não sei qual é a realidade que você tem vivido hoje, não sei qual é o contexto, não sei a história que você tem passado hoje, mas eu quero dizer que nosso Deus é um Deus que transforma a realidade. É um Deus que nos transiciona de realidade. A palavra de Deus diz em Colossenses capítulo 1 versículo 13: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que Ele está nos ensinando? Ele está nos ensinando que nós éramos escravos do diabo e agora nós somos filhos de Deus. Esse é um Deus esperto em transicionar a nossa realidade. Talvez a sua realidade é uma realidade de miséria, é uma realidade de tristeza, uma realidade de depressão, e Deus, Ele pode transicionar a sua realidade. Ele fez isso com o povo de Israel. Ele tirou o povo de Israel do Egito e levou eles para uma terra que mana leite e mel. Eles eram escravos e agora eles eram livres. Deus, Ele quer transicionar a sua realidade. A segunda transição que nós precisamos passar é uma transição de uma condição. Talvez uma condição que você está vivendo, algo específico. Talvez uma área da sua vida, uma dívida que você está enfrentando. Talvez um problema no seu casamento. É uma condição, e Deus quer que você se transicione nisso. É a vontade dEle. Talvez é um pecado que você não consegue vencer. É uma transição de condição. 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 7 diz: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. O que o Senhor está dizendo? O Senhor está dizendo assim: olha, se você está numa condição impura, você está lutando contra o pecado, eu quero dizer para você que não foi isso que eu te chamei. Eu te chamei para a santidade. Deus quer nos transicionar nessa manhã. Deus quer transicionar você nessa manhã, tirar você da condição de miséria, de condição de pecado, e te levar para uma condição de santidade. E a terceira transição é uma transição de mentalidade.
Quando aqui começa a mudar, tudo começa a mudar. Quando a forma como você pensa muda, muitas coisas mudam. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Eu quero dizer para você que existe uma vontade de Deus, que ela é boa, que ela é agradável, que ela é perfeita, mas ela só ocorre quando nós somos transicionados e renovados na nossa mente. Eu sei que não é fácil transicionar. Eu sei disso. A empresa que eu estou trabalhando, eu rejeitei ela. Eu falei não para eles. Sabe por quê? Com medo de transicionar. Com medo de viver aquilo que eu gostaria de viver. E veio uma segunda oportunidade. Eles me deram uma segunda oportunidade. Eles me ligaram novamente. Aí eu falei: Deus, eu não quero mais ter medo de transicionar. Eu não quero ter medo do gigante. Se o gigante é o lugar, é quem eu preciso enfrentar para que eu possa de fato viver coisas novas, eu vou enfrentar. Eu sei que a gente tem medo. Talvez você foi criado, e o único lugar que você foi, mais longe que você foi BH. Você está acostumado com a rua da sua casa, de tardezinha sentar ali no portão, ficar vendo as pessoas passar. Eu sei como é que é ser criado assim. Minha avó foi criada assim. Eu fui criado assim. Então quando vem um novo, vem uma oportunidade gigante, você treme, você fala: e agora? O que eu vou fazer? Uma nova oportunidade de emprego, vem, bate, como que eles vão me receber? Como é que vai ser? Uma oportunidade de você mudar do país, você mudar de estado. Você fala: e agora? Como é que eu vou? Estou acostumado com a minha casa, com o meu sofá, estou acostumado com a minha